Ler este livro foi uma das grandes viagens que já empreendi. O autor nos leva a trilhar o caminho para nosso interior. Em ritmo ágil, vai levando o leitor a fazer um novo pacto com a vida. O personagem principal poderia ser alguém de qualquer área de atividade. Ocorre que é, de início, uma figura bem conhecida no ambiente de negócios. O executivo de sucesso, que tem no trabalho seu grande significado existencial, não opõe resistência aos mil chamarizes da vida executiva, que atraem sua atenção para fora de si. Crescimento profissional, boa situação financeira, compromissos sociais, festas, adulações. Ele investe pesadamente no sucesso material e profissional, deixando para terceiro ou quarto planos a vida espiritual e a qualidade dos seus relacionamentos. Acaba sendo um ser isolado, sem ninguém, amigo ou parente, a quem possa chamar de próximo. No mundo do trabalho, corre-se o risco da fascinação por uma pseudo-realidade. Quem já não se identificou com o papel que exerce nesse jogo? A ilusão é reforçada diariamente pelas nossas próprias percepções e anseios. Ficamos indefinidamente interpretando, enquanto a evolução da alma fica estagnada. Criamos tamanha cegueira interna que, ao final, perdemos a conexão com nossas próprias fontes de felicidade e evolução. Nem sabemos o que queremos realmente. Um indivíduo assim dependente, amarrado, é como um zumbi, sem qualquer rastro de vida interior. Na sua ilusão de ser fraco diante dos desafios, tem muito para mostrar aos outros, mas não tem o que mostrar para si próprio. Perde-se na correria de todo dia, sem saber onde mora sua vontade, para romper as redes de dependência com o mundo externo. Eventualmente temos a sorte de repente, sermos encontrados por um dreamer, um guia interior, que estava à nossa espreita e nos tira do torpor. Se estivermos receptivos, certamente, ele não deixará que a oportunidade se perca. Se não estivermos receptivos, o dreamer aguardará até que estejamos prontos. A vida oferece oportunidades a toda hora, por meio de pequenos toques, de eventos mais dramáticos, de pessoas do nosso relacionamento. Entretanto, o dreamer nada pode fazer se não utilizarmos o livre-arbítrio para empreender com sinceridade a viagem para dentro de nós mesmos. O caminho não é nem reto e nem plano. Ao contrário, como retrata a escola dos deuses, é um caminho tortuoso, com idas e vindas, momentos de profundo desânimo e momentos de glória. Como todo mundo, tive e terei na vida pontos decisivos, quando vou em busca de meu ser interior com mais intensidade. Nessas transições, costumo lançar mão de algum suporte. Percorri a pé o caminho de Santiago, fiz muitas anotações para um livro, procurei coaches para receber orientação e assessoramento pessoal e profissional. Para encontrar os meus dreamers, procuro o apoio de pessoas amigas ou de profissionais que atuem como espelho e, sempre que possível, crio espaços grandes de isolamento e afastamento da rotina. Isso tem me auxiliado no trabalho com famílias empresárias em processo de transformação e profissionalização. Minha tarefa é ajudá-las a desempenhar o ser no campo dos negócios. Além das técnicas e do conhecimento específico, acredito, meus mergulhos interiores os têm estimulado a se interiorizarem também. Um feedback assentado na própria interiorização é, para o cliente, uma parede de contato com sua própria realidade, sempre muito mais rica e vasta que as aparências. Sente grande afinidade com o conteúdo deste livro porque ele revela a enorme amplitude de ação que cada ser humano pode ter. A obra oferece como que um itinerário do autoconhecimento e mostra como o medo de sermos nós mesmos é o grande obstáculo a ser vencido. Descreve a luta de um homem para aprender que nós mesmos criamos as barreiras que nos cerceiam. O dreamer também o leva a compreender que entre ser, ter e fazer, tudo começa pelo ser, e não o contrário. O sal da vida está em ousar ser quem se é por dentro. Pessoas que estão firmemente ancoradas em seu interior têm o condão de ver barreiras imensas como pequenas dificuldades circunstanciais. Têm coragem e clareza para mudar a realidade para si e para os outros. E este livro é um mapa, um plano de fuga. Seu objetivo é mostrar a trajetória que um homem comum seguiu, para escapar da hipnótica narração do mundo, da lamentosa e acusatória descrição da existência, para escapar da trilha de um destino já traçado. Este livro jamais teria existido, nem eu poderia ter escrito uma linha, sequer, não houvesse encontrado o Dreamer e seus ensinamentos. A ele, o Dreamer,
Dedico minha infinita gratidão por ter me conduzido pela mão no mundo do sonho, no mundo da coragem e da impecabilidade, onde o tempo e a morte não existem e a riqueza não conhece ladrões nem ferrugem. Nessa viagem de retorno à essência, tive de me livrar de muitos pesos, pensamentos medíocres, emoções negativas, convicções e ideias de segunda mão. Tive de vencer a mim mesmo, reconhecer e enfrentar minha parte mais obscura. Tudo aquilo que vemos, tocamos e ouvimos, a realidade em toda a sua multiplicidade, é a projeção de um universo invisível que existe acima do nosso mundo, e dele é a verdadeira causa. Dificilmente tomamos consciência de que estamos circundados pela invisibilidade. Vivemos em um mundo que resulta do sonho, e tudo aquilo que importa e é real num ser humano é invisível. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, fantasias, imaginações são invisíveis. Nossas esperanças, ambições, segredos, medos, dúvidas, perplexidades, incertezas, e todas as nossas sensações, atrações, desejos, aversões, amores ou ódios pertencem ao sutil, ao impalpável, porém real mundo do ser. O invisível não é algo metafísico, poético ou mítico, nem misterioso, secreto ou sobrenatural, não é uma porção estável do mundo dos fenômenos e ou dos eventos, das categorias da realidade. Em cada época, a mudança do momento histórico, do ambiente intelectual e o uso de instrumentos mais sofisticados modificam continuamente as fronteiras, inserindo porções sempre maiores do invisível de ontem entre os legítimos temas da pesquisa científica de hoje. Este livro é a história do renascimento de um homem comum, síntese de uma humanidade decadente, fracassada. Sua viagem de retorno à essência é um novo eixo do em busca da integridade perdida. A primeira condição para começar essa viagem é a consciência do próprio estado de escravidão. A raiz, a causa primeira de todos os problemas do mundo, desde a endêmica pobreza de regiões inteiras do planeta até a criminalidade e as guerras, encontra-se na própria humanidade, que pensa e sente negativamente. As emoções negativas governam o mundo que conhecemos. Elas são irreais, e mesmo assim ocupam cada canto de nossa vida. Para mudar o destino do ser humano, é preciso mudar sua psicologia, seu sistema de convicções e crenças. É preciso extirpar de seu âmago a tirania de uma mentalidade conflituosa, frágil, mortal. A doença mais temida do planeta não é o câncer nem a AIDS, mas o pensamento conflituoso do homem. É esse o esteio sobre o qual se apoia a habitual visão do mundo, o verdadeiro assassino planetário. A direção indicada pelo Dreamer é assustadora e maravilhosa, sofrida e alegre, absurda e necessária, tal qual o percurso do salmão que sobe o rio, contra a correnteza. Ainda que de início sua filosofia me parecesse uma transgressão às leis naturais, a que está sujeita toda a humanidade, seus preceitos são previstos e desejados pela ordem universal das coisas, e desta exprimem a visão mais elevada. Este livro é a narração dos anos de estudo e de preparação vividos ao lado de um ser extraordinário, de quem tive o privilégio de receber a mais incrível das tarefas: a criação de uma escola planetária, uma universidade sem fronteiras. Sonhei uma revolução individual, capaz de mudar completamente os paradigmas mentais da velha humanidade, e libertá-la para sempre dos conflitos, da dúvida, do medo, da dor. Sonhei uma escola que eduque uma nova geração de líderes e capacite-os a harmonizar os aparentes antagonismos de sempre: economia e ética, ação e contemplação, poder financeiro e amor. Crescendo, mudando diante dos meus olhos como um ser em gestação, dia após dia, a escola dos deuses construía-se, e eu me construía. Aparentemente, era eu a escrevê-lo. Na realidade, o livro já estava escrito. Desde sempre, as leis do Dreamer, suas ideias, ainda estão escavando-me por dentro. E, em sua maioria, permanecem incompreendidas. Como prometeu, apossei-me de uma centelha do mundo do Dreamer, e conservou-a zelosamente para um dia poder doá-la aos homens e às mulheres, que, como eu, desejarão abandonar os círculos infernais da mediocridade. Uma vez acreditei que escrever e, principalmente, ensinar fosse o verdadeiro dar. Hoje sei que ensinar é somente um estratagema para se conhecer,
para descobrir a própria imperfeição e curá-la. Pode-se ensinar somente se não se sabe, disse o Dreamon. Quem realmente sabe, não ensina. Aquilo que já compreendemos, o que realmente possuímos, não se pode transferir. A felicidade, a riqueza, o conhecimento, a vontade, o amor não podem ser adquiridos fora, não podem ser dados, mas somente recordados. São bens inalienáveis do ser, e, por isso, patrimônio natural de todo ser humano. Nenhuma política, religião ou sistema filosófico pode transformar a sociedade. Somente uma revolução individual, um renascimento psicológico, um restabelecimento do ser, de cada ser humano, célula por célula, poderá conduzir a um bem-estar planetário, a uma civilização mais inteligente, mais verdadeira, mais feliz. No relato do quanto aprendi ao lado do Dreamer, evitei intencionalmente incluir episódios, acontecimentos e revelações que pudessem exceder a capacidade de aceitação do leitor, escolhendo apenas aqueles temas que, ainda que revolucionários, pareceram-me condizentes com o estado atual da humanidade.